Então, o capítulo 17 do segundo livro dos Reis trata sobre alguns temas. O primeiro deles é o reinado de Oséias, que foi o último rei de Israel. É isso mesmo? Exatamente. Israel é castigado com exílio, o repovoamento de Samaria, e é isso aí, são 3 assuntos. Então, o reinado de Oséias, o último rei de Israel, Israel é castigado com exílio e o repovoamento de Samaria. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Elá, em Gozã, do rio Abor, e nas cidades dos Medos. Bom, então aí está a primeira parte desse capítulo, que trata sobre o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Agora, a história sobre Israel ser castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus, rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado: não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, o seu Deus, seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como o rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e os levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. Então essa foi a segunda história do capítulo 17. A terceira e última é o repovoamento de Samaria. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Eva, de Amate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas... É um capítulo enorme esse aqui, em suas cidades. Quando começaram a viver ali,
não adoravam ao Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhece as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar ao Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Acima. Os heveus fizeram Nibás de Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Servafaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhes servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício, mas o Senhor, que os tirou do Egito, com grande poder e com um braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses, não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Assim adorem o Senhor, o seu Deus, ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Bom, esse gigantesco desse capítulo, com 40 versos, 41, né, tratou então um pouco sobre o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Houveram dois reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá. E aqui então foi tratado sobre essa questão de Israel e o seu fim, né, o Reino do Norte. O último rei foi Oséias e o castigo do exílio na Síria e o povoamento de Samaria. Bom, próximo vídeo, capítulo 18. Eu estou num projeto aqui no canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia e eu já fiz isso para os seguintes livros, todos os livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis atualmente e também Apocalipse. Valeu! Então, o capítulo 17 do segundo livro dos Reis trata sobre alguns temas. O primeiro deles é o reinado de Oséias, que foi o último rei de Israel. É isso mesmo? Exatamente. Israel é castigado com exílio, o repovoamento de Samaria, e é isso aí, são 3 assuntos, então: o reinado de Oséias, o último rei de Israel, Israel é castigado com exílio e o repovoamento de Samaria. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Elá, em Gozã, do rio Abor, e nas cidades dos Medos. Bom, então aí está a primeira parte desse capítulo, que trata sobre o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Agora, a história sobre Israel ser castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas
em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa, em todos os altares idólatras, queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus, rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado. Não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, o seu Deus, seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como o rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e os levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. Então essa foi a segunda história do capítulo 17. A terceira e última é o repovoamento de Samaria. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Eva, de Amate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas... É um capítulo enorme esse aqui, em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam ao Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhece as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar ao Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Acima. Os heveus fizeram Nibás de Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Servafaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhes servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício, mas o Senhor, que os tirou do Egito, com grande poder e com um braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses, não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Assim adorem o Senhor, o seu Deus, ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas
práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Bom, esse gigantesco desse capítulo, com 40 versos, 41, né, tratou então um pouco sobre o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Houveram dois reinos, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá. E aqui então foi tratado sobre essa questão de Israel e o seu fim, né, o Reino do Norte. O último rei foi Oséias e o castigo do exílio na Síria e o povoamento de Samaria. Bom, próximo vídeo, capítulo 18. Eu estou num projeto aqui no canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia e eu já fiz isso para os seguintes livros, todos os livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis atualmente e também Apocalipse. Valeu! Então, o capítulo 17 do segundo livro dos Reis trata sobre alguns temas. O primeiro deles é o reinado de Oséias, que foi o último rei de Israel. É isso mesmo? Exatamente. Israel é castigado com exílio, o repovoamento de Samaria, e é isso aí, são 3 assuntos, então, o reinado de Oséias, o último rei de Israel, Israel é castigado com exílio e o repovoamento de Samaria. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Elá, em Gozã, do rio Abor, e nas cidades dos Medos. Bom, então aí está a primeira parte desse capítulo, que trata sobre o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Agora, a história sobre Israel ser castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus, rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado. Não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, o seu Deus, seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como o rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e os levou a cometer grande pecado.
Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. Então essa foi a segunda história do capítulo 17. A terceira e última é o repovoamento de Samaria. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Eva, de Amate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas... É um capítulo enorme esse aqui, em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam ao Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhece as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar ao Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Acima. Os heveus fizeram Nibás de Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Servafaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhes servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício, mas o Senhor, que os tirou do Egito, com grande poder e com um braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses, não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Assim adorem o Senhor, o seu Deus, ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Bom, esse gigantesco desse capítulo, com 40 versos, 41, né, tratou então um pouco sobre o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Houveram dois reinos, o reino do sul e o reino do norte Israel, o reino do sul Judá, e aqui então foi tratado sobre essa questão de Israel, e o seu fim, né, o reino do norte. O último rei foi Oséias e o castigo do exílio na Síria e o povoamento de Samaria. Bom, próximo vídeo, capítulo 18. Eu estou num projeto aqui no canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia e eu já fiz isso para os seguintes livros, todos os livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis atualmente e também Apocalipse. Valeu! Então, o capítulo 17 do segundo livro dos Reis trata sobre alguns temas. O primeiro deles é o reinado de Oséias, que foi o último rei de Israel. É isso mesmo? Exatamente. Israel é castigado com exílio, o repovoamento de Samaria, e é isso aí, são 3 assuntos. Então, o reinado de Oséias, o último rei de Israel, Israel é castigado com exílio e o repovoamento de Samaria. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o precederam. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Assíria. Ele os colocou em Elá, em Gozã, do rio Abor, e nas cidades dos Medos. Bom, então aí está a primeira
parte desse capítulo que trata sobre o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Agora, a história sobre Israel ser castigado com o exílio. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira, prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus, rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado. Não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, o seu Deus, seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel, ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como o rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e os levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. Então essa foi a segunda história do capítulo 17. A terceira e última é o repovoamento de Samaria. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Eva, de Amate e de Sefarvaim e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas... É um capítulo enorme esse aqui, em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam ao Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhece as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar ao Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Acima. Os heveus fizeram Nibás de Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Servafaim. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhes servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje eles continuam em suas antigas práticas, não adoram o Senhor,
nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício, mas o Senhor, que os tirou do Egito, com grande poder e com um braço forte, a quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses, não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Assim adorem o Senhor, o seu Deus, ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Bom, esse gigantesco desse capítulo, com 40 versos, 41, né, tratou então um pouco sobre o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Houveram dois reinos, o reino do sul e o reino do norte Israel, o reino do sul Judá, e aqui então foi tratado sobre essa questão de Israel e o seu fim, né, o reino do norte. O último rei foi Oséias e o castigo do exílio na Síria e o povoamento de Samaria. Bom, próximo vídeo, capítulo 18. Eu estou num projeto aqui no canal que é gravar todos os capítulos da Bíblia e eu já fiz isso para os seguintes livros, todos os livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis atualmente e também Apocalipse. Valeu!